Em meio a tanta notícia que envolve o coronavírus, a pandemia mundial e tudo isso que a gente está passando nos últimos meses, muita gente pode estar perdida, não sabe em que acreditar, em quem acreditar, não sabe o que é exagero, o que é verdade, o que são fatos, né? Tem dados conflitantes. E aí, o que eu pensei, né? Eu pensei em preparar um vídeo que falasse de coronavírus, mas uma forma para trazer para você um pensamento crítico sobre isso que a gente está passando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafa Locali, eu trabalho com mentoria educacional já há algum tempo, em vários níveis de ensino, e como eu também trabalho com vestibulandos, esse é um tema muito importante para o fim de ano, se você está no final aí dos anos do ensino médio. Por quê? Vai ter Enem, o INEP já divulgou até as datas, o Enem está mantido, provavelmente os vestibulares também, e é um assunto, se não for para esse ano, vai ser para o ano que vem também. Se você ainda é treineiro, está no segundo ano, também tem que ficar ligado, porque parou o mundo, abalou o mundo, então é muito importante. Então, o que eu pensei? Não ficar no senso comum, nas coisas que a gente vê por aí, nos grupos de WhatsApp, não é? Só críticas ao governo X, ao governo Y. Então, eu preparei um conteúdo para te dar argumentos numa provável redação, argumentos fortes, fugindo do senso comum, que muitos professores de redação exigem isso, pedem isso para vocês, né? Trazer alguns dados, uma reflexão sobre esses dados, né? Trazer sempre duas realidades. Então, nesse vídeo, eu não vou fazer um posicionamento político, não é a minha intenção. A minha intenção é ser o mais imparcial possível. Eu vou trazer alguns dados e fazer principalmente 3 reflexões com vocês. Então, o que eu vou falar hoje nesse vídeo sobre o coronavírus? Primeira reflexão, eu vou falar sobre o mundo antes e pós-coronavírus. Então, nesse ponto, eu vou trazer vários dados sobre tudo o que está acontecendo e o que pode causar daqui para frente. Dados reais, não achismos, claro, porque eu não tenho bola de cristal, né? A gente não sabe o que exatamente vai acontecer, mas o que é tendencioso em mercados, em pesquisas, em todos esses dados. Tudo bem? Em segundo lugar, a minha segunda reflexão aqui com vocês é: será que o coronavírus, ele escolhe classe social? O que eu quis dizer com isso? A gente tem aí o inimigo invisível e comum a todos, comum a homens, mulheres, pessoas altas, pessoas baixas, enfim, gordinho, magrinho e tudo. Será que ele também escolhe classe social? Será que os pobres, a população mais vulnerável, é atingida do mesmo jeito que a população mais rica do planeta? Então, é nesse sentido que eu trago essa segunda reflexão no vídeo de hoje. E para terminar, quem poderá nos defender? Então eu trago nesse terceiro momento do vídeo todas as frentes, os casos de sucesso, exemplos de países que tiveram sucesso no combate ao coronavírus, as preocupações dos principais órgãos, a ONU, a OEA, e também de comunidades aqui da sua cidade que a gente ouve falar por aí, de grandes empresários, todas as doações, várias empresas aí se mobilizando. Então a gente vai terminar o vídeo com essa reflexão mais positiva também, que traz pra gente um acalento e uma esperança que todos nós estamos precisando. Então, se faz sentido para você esses temas, esses assuntos que eu vou abordar aqui, se você tem afinidade com a minha proposta, então esse vídeo é para você. Mundo antes e depois do coronavírus. Será que é o fim do mundo ou é tudo conspiração? É o seguinte, tem muita gente aí desesperado, realmente achando que é o fim do mundo, que o mundo nunca mais será o mesmo. As pessoas estão ali com muita energia negativa, com muito medo, com muito pânico, e tem muita gente também que acha que não tem problema, que a vida continua, que o vírus não vai atingir a todos, que nem existe uma gravidade tão grande, que é tudo especulação de país, de guerra, de mercado, de não sei o que. E aí, gente, o fato é o seguinte: dentro de todas essas discussões, a única coisa verdadeira é que estamos vivendo sim uma grave crise econômica.
Por que eu falo isso e tô focando nisso? Porque assim, crise humanitária o mundo sempre teve antes do coronavírus. A gente sempre teve epidemias grandes, pandemias grandes, mas também teve os surtos de doenças mais localizadas, como ebola em alguns países africanos, AIDS, a gente tem muitas doenças, a própria dengue aqui no Brasil, a malária, a gente tem e sempre teve graves doenças que sempre mataram muitas pessoas. A gente tem também violência, casos da guerra, como a guerra da Síria, o enorme número de refugiados que estão em países da Europa, em campos com milhões de pessoas. Então a gente tem tantas crises humanitárias, um número enorme de pessoas morrendo, de mortalidade infantil. Então, isso sempre aconteceu. Agora, a grave crise econômica, isso sim é novidade. E qual que é o grande problema disso? Vamos supor que amanhã o vírus suma do mundo, mate todos os vírus, por um milagre de Deus, acabe o vírus. Os países iriam demorar anos, até décadas, para se recuperar, principalmente os mais pobres. De todo modo, nós estamos vivendo uma catástrofe econômica, isso não tem dúvida. Todos os estudos que você pode pesquisar aí comprovam a eficácia de ficar em casa. Isso é unânime, não existe outros estudos, pelo menos que eu tenho contato, que a maioria das mídias sérias aí divulgam por aí, a eficácia de ficar em casa para diminuir o número de mortes, de contágio de infectados, não é? Tem estudos que falam que uma pessoa infectada é capaz de infectar 30 pessoas, então o poder matemático aí de infecção, que eu não entendo direito de matemática, mas é exponencial, então contamina e espalha realmente muito rápido. Daí então a importância de ficar em casa. E tem muita gente desrespeitando a quarentena, saindo sem máscaras na rua, não tomando as devidas precauções. Mas, por outro lado, tem a questão econômica. Mas vamos voltar aqui sobre a eficácia de ficar em casa. Então, o que as pesquisas mostraram? Que sem isolamento, em 2 meses, nós teríamos 6 milhões de infectados, ok? Agora, se todos os lugares do mundo, os países, fizessem um isolamento de até 95%, é claro que é super complicado exigir 100%, porque sempre tem aquela porcentagem que desobedece o isolamento social. Em 2 meses, teríamos apenas 28 mil infectados. Então, essa é uma pesquisa muito interessante, todos os dados estão na descrição do vídeo, de onde eu tirei, para você, que comprova a eficiência do ficar em casa. Tudo bem, então isso com o vírus e o contágio é verdadeiro, é fato. Mas e para a economia? Nós tivemos aí desde janeiro, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal também, quando estava começando, foi dia 29 de janeiro, eu fiz um vídeo sobre o coronavírus, se a gente teria que se preocupar com ele. Eu já disse que sim, nós precisamos nos preocupar, depois assiste o vídeo, tá aqui na descrição. E naquela época tinha só milhares de infectados e 100 mortes, tinha chegado a 100 mortes no mundo, e nem tinha chegado o coronavírus no Brasil ainda, né? Finzinho lá de janeiro. E agora a gente tá aqui em abril com toda essa preocupação, essa linha crescente, né? Cerca de uma média de 400 mortos por dia no Brasil, que é muito grande. Países como Estados Unidos, a Itália, a Espanha, com milhares aí de mortos, dados muito preocupantes. E nós batemos a marca de 3 milhões de infectados no mundo, 3 milhões. Então, é um absurdo, né? De janeiro até abril, olha como essa curva subiu. É muito rápido o alastrar desse vídeo. Por isso, a importância do confinamento. Beleza? Porém, em contrapartida, a economia sofre demais com isso. Nos últimos meses, nós tivemos aqui no Brasil vários circuit breaks. O que significa isso? A bolsa fecha. Eu já fiz também um outro vídeo aqui que fala sobre o impacto do coronavírus na economia, nas bolsas de valores. Convidei um amigo meu matemático para discutir com vocês, mas isso afetou. Então, as bolsas despencaram, o dólar subiu muito, o petróleo cai muito. E por que tudo isso acontece? Porque não tem gente comprando coisas. Qualquer pessoa em sã consciência, né, vivendo uma pandemia, todos esses alardes, essas mortes, as pessoas não vão gastar dinheiro em coisas sem tanta necessidade,
né? Ninguém sabe o dia de amanhã, tá todo mundo mais precavido, então acaba gastando somente com o essencial. Só por essa razão já seria um impacto gigantesco na economia. Mas acresce a isso comércio fechado, que é uma medida que alguns governos adotaram para reforçar esse isolamento social. Com comércios fechados, as pessoas, os donos das empresas não têm mais o mesmo faturamento. Se ele não tem faturamento, ele não tem como pagar os empregados. Se eles não pagam os empregados, muitas pessoas são mandadas embora. E as pessoas são mandadas embora, não tem dinheiro nem para comprar o básico. Então ficam pessoas endividadas, pessoas sem salário, sem segurança nenhuma, sem dinheiro. É a crise. O país que já era endividado não consegue pagar suas dívidas, a produção industrial para, mais portas são fechadas e aí vai a bola de neve. E tudo isso você só precisa entender uma única lei, a lei da oferta e procura. Por que essa lei é tão importante, é tão óbvia para a gente entender o dia de hoje? Porque tem muita gente querendo vender, mas pouca gente querendo comprar. E quando a gente tem essa situação de muita gente querendo vender coisas e poucas pessoas querendo comprar, nós temos um cenário de crise. E é aí que vem a preocupação da economia, o impacto da economia global como um todo. O fato é o seguinte, nós já estamos em recessão. Estudos apontam que para recuperar a economia dos países vai levar no mínimo 2 anos para voltar aos patamares anteriores à crise. E se essa quarentena se alastrar por mais meses, a recuperação pode levar de 5 a 7 anos. Então, é uma recuperação lenta, já estamos em recessão. Eu trouxe aqui alguns dados do Banco Mundial e do FMI em relação ao crescimento da economia global e do Brasil também. O Banco Mundial, ele prevê para esse ano já de 2020 uma retração no PIB brasileiro de 5,3%. Isso é muito. A previsão antes do coronavírus era que nós teríamos um crescimento de 2,2%. Então a gente ia crescer 2,2% e agora nós vamos cair 5,3%. É uma queda muito grande, muito importante. E 3% de queda no PIB mundial. Esses números a gente não vê desde a época da Grande Depressão, da quebra da Bolsa de 29 e também o crash imobiliário que teve em 2008 nos Estados Unidos também, que afetaram a economia mundial, né, como um todo. Então, esses dados são muito alarmantes. E os Estados Unidos também, do PIB mundial, só a queda dos Estados Unidos vai contribuir com 31% de queda só dos Estados Unidos. Claro, né, gente? É a maior economia mundial, o maior PIB do mundo. Tem um vídeo aqui falando sobre o PIB dos Estados Unidos. Então, é claro que se ele é o país com o maior número de mortes, de infectados no mundo, a contribuição também para a queda da economia dele também vai ser maior. Tudo bem? Então agora vamos para a parte 2 do vídeo, que eu preparei uma reflexão sobre: será que o vírus escolhe classe social? Será que ele atinge a todos de forma igual ou desigual? E para isso eu tomei como base pesquisas e estudos de uma grande geógrafa brasileira, Maria Adélia de Souza. Ela foi grande parceira intelectual de um geógrafo muito importante no Brasil, falecido já, Milton Santos. E a grande reflexão que ela trouxe é que sim, o vírus ele escolhe classe social. Não com essas palavras, isso são as minhas palavras, mas o que ela quis dizer? Que o avanço dessa pandemia pode ser fatal e exterminar populações carentes. Olha a gravidade disso. Sim, as populações mais vulneráveis, os países com mais pobres, com população que passa mais dificuldades, eles sofrem mais. E nos países ricos, os mais afetados também é a população mais carente e menos favorecida nesses países. Então, é nesse sentido que eu falo que o vírus escolhe classe social. Vamos então aos dados que essa pesquisa trouxe. Mas por que os países pobres
pobres são os mais vulneráveis. Então, o primeiro ponto é o seguinte: porque nos países pobres faltam todos os tipos de estruturas públicas. O que é isso? Faltam unidades de saúde, já na vida antes do coronavírus, eles já sofrem essa realidade. Faltam unidades de saúde, faltam hospitais equipados, faltam escolas, faltam saneamento, tem muito esgoto a céu aberto, coleta de lixo. Tudo e todo tipo de estrutura pública já não funciona, já tem moradias precárias, já tem muita gente junto, morando, muitas famílias numerosas em casas pequenas, dividindo 6, 7 filhos na mesma cama. A gente sabe que tem essa realidade. As pessoas sequer têm pia, sabão para fazer a higiene pessoal. Então, claro que nessa situação, quando chega um vírus, se alastra muito mais rápido e tem muito menos chance de cura, porque não tem os equipamentos necessários. Então, é nesse sentido que o coronavírus afeta, sim, as populações mais vulneráveis. Nos países ricos, qual o cenário que nós temos? Primeira coisa, por que tem diferença? Porque eles são mais equipados, têm mais dinheiro, têm melhores hospitais, mais respiradores, enfim, são mais preparados, mais testes. A população que foi afetada, né, ela já foi encaminhada para o tratamento e principalmente já teve medidas rápidas de contenção. Então, tudo isso, os países desenvolvidos saíram na frente, já tomaram essas medidas. Morreu sim muitas pessoas, mas poderiam ter morrido muito mais se eles não fossem tão equipados e não tivessem caminhado para essa medida de isolamento. Então, é outro caso. Foi já muito grave, mas poderia ser ainda pior. Muita gente se pergunta se pelo fato de eles estarem no inverno isso poderia ter agravado. E isso também é um mito. Primeiro porque ainda também não tem tantas pesquisas conclusivas a respeito do comportamento do vírus em climas tropicais, mas tem países extremamente frios, como a Islândia, como a Alemanha, e tiveram sucesso na contenção do vírus. São países muito gelados, não é? Então, é contraditória a questão do clima aí, no caso, para o coronavírus. Então, a gente chega à conclusão que não é a questão climática, o verão no país, o inverno em outro, é a questão realmente econômica. E no Brasil? No Brasil, o quadro se mostra desigual, por algumas razões que a gente vem acompanhando por aí. Primeiro, as pesquisas apontam que uma das principais causas foram as contradições na política de contenção. Então, né, uma hora tem que ficar aberto, outra hora tem que confinar, tem que ter a quarentena, não tem que estender a quarentena, não tem. Então, essas contradições que fizeram os casos aumentarem. E outra coisa é que tem muitos pobres no Brasil. Então, como eu já falei, a população mais vulnerável é mais atingida. Então, por causa disso, a gente tem grandes desigualdades. Tem os mais favorecidos que têm acesso a plano de saúde, a bons hospitais, que se curaram. A gente viu aí muitas pessoas que se curaram no Brasil, muitos casos. Porém, a gente vê uma curva que ainda está crescente no nosso país, principalmente pensando que somos um país emergente, e o fato de sermos emergentes quer dizer que somos um país que tem muita riqueza e muita pobreza ainda. Nós não superamos todas as nossas necessidades socioeconômicas, todos os nossos problemas socioeconômicos. Tem grande desigualdade econômica, né? Temos muitos ricos, muitas empresas. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Isso não é à toa, somos altamente industrializados, porém a gente tem uma massa de população extremamente necessitada, que precisa de alimento, que estão em situações desesperadoras de falta de alimento, de saneamento e também sendo atingida mais fortemente pelo vírus. E as projeções econômicas não são tão positivas. Elas já prevêem que a crise do coronavírus vai aumentar a desigualdade entre países ricos e pobres. Já existe uma grande desigualdade entre espaços opacos, os pobres, e espaços iluminados, como alguns geógrafos, inclusive a Maria Adélia fala, né? Espaços iluminados são os desenvolvidos. Já existe essa desigualdade. A ONU traz um dado muito alarmante. São 70% da população mundial excluída de tecnologia, excluída de alimento, excluída dos espaços fluidos,
fluidos, do fluxo de informação, do fluxo de mercadoria, do consumismo, da qualidade de vida, são excluídas 70%. E pós-coronavírus, esse abismo entre ricos e pobres ainda vai aumentar. E falando desse abismo, né, por que quando as economias retomarem, então, estado de normalidade? Porque assim, gente, nos países desenvolvidos vai ter o pico da pandemia, o pico de morte, depois a tendência é tudo se normalizar, né? E aí as economias vão começar a se reaquecer e entrar, então, numa crescente, não mais em queda, superando toda essa crise. Só que aí, qual é o problema? Por que as desigualdades vão aumentar, então, e vai aumentar o abismo? Por causa disso, gente. Nós vivemos num mundo globalizado, como eu já falei em vários vídeos aqui no canal. O mundo globalizado é tudo interconectado e a gente tem muitas empresas transnacionais, né, multinacionais por aí, onde a produção de um produto, ele não é feito exatamente em um país. Isso é muito comum, isso acontece com vários produtos. Um celular, por exemplo, né? As peças dos celulares, as matérias-primas, são produzidas em vários países, em países diferentes. Depois junta tudo em um e vende. E a marca é de um outro país. Geralmente um país desenvolvido que detém a tecnologia. Então, o que acontece nessa globalização de produção também, que a gente chama de cadeia produtiva? Quando tudo começar a se normalizar, os países eles vão dar prioridade para os fornecedores internos para o seu país se recuperar. Não é verdade? Então, o que vai aumentar? Vai aumentar o protecionismo alfandegário. As matérias-primas que a gente, por exemplo, exporta, os países exportadores, principalmente de commodities, eles sofrerão muito com o protecionismo alfandegário. O que é protecionismo? É você aumentar o preço, colocar taxas de importação em cima sobre produtos vindos de outros países. Então, nós exportamos muita matéria-prima e elas serão compradas por um preço mais caro, vão ser muito taxadas, não vai ser tão vantajoso, porque eles vão valorizar os fornecedores internos. Então, com isso, os países que dependem dessas exportações também sofrerão mais ainda, perderão compradores, entende? Então, tudo isso tá ligado, esse é o mundo que nós vivemos. Um segundo ponto para a gente refletir aqui é a questão das pequenas empresas. As grandes empresas, as grandes marcas, provavelmente elas vão sobreviver à crise do coronavírus. Agora, as pequenas empresas, os pequenos estabelecimentos, muitos deles não vão conseguir sobreviver, vão se endividar, não vão ter outra alternativa a não ser venderem os seus próprios negócios, não é? Muitas vezes até para essas grandes empresas que elas vão tomar essas fatias desse mercado. As grandes empresas vão comprar até esses pequenos estabelecimentos, tem muita chance disso acontecer. Então, olha o problema de novo, mais gente mais pobre que perderam muitas vezes o sonho de uma vida, construção de um negócio que levou anos, vidas, gerações e serão aí perdidas com essa crise. Chegamos então à parte final do vídeo, quem poderá nos defender? O que então os governos estão fazendo, quais são as soluções, o que a gente deve pensar, o que a gente deve agir, tanto na escala local, quanto a gente pensar e acompanhar o que vem acontecendo na escala global, das grandes organizações, dos governos, dos grandes empresários. A primeira saída qual que é? Os governos, os bancos centrais dos países injetarem milhões na economia para salvar o seu país. É isso que o governo brasileiro vem fazendo, vem propondo com o nosso ministro, é isso que o Fed vem fazendo nos Estados Unidos, isso que os Estados Unidos já fez em 2008, quando comprou ações podres, na época do crash imobiliário. Então, vem agora o papel do governo comprar e ajudar a injetar milhões na população. Essa é uma política inteligente, é uma política de emergencial, de resgate, porém qual que é o problema? Nem todos os países têm esse dinheiro para injetar na economia. Tem muitos países extremamente pobres, com PIBs extremamente baixos. Então, não tem como injetar na economia se o próprio país não tem um PIB elevado. Então, esse é um grave problema. A ONU também anunciou um plano humanitário de ajuda de 2 bilhões de dólares para esses países mais necessitados, as populações mais carentes do mundo. E também pediu para o FMI
perdoar dívidas, ser mais flexível com as dívidas internacionais que países mais pobres têm, porque com os países mais pobres não tendo dinheiro para combater o coronavírus, estando em estado de pandemia, fechando aí as frentes de trabalho e tudo mais, esses países não terão como pagar a dívida. E isso recebe o nome de insolvência. Insolvência é quando os países não conseguem pagar as suas dívidas externas. Então a ONU, além de ajudar com essa injeção aqui de dólares, ela também pediu um afrouxamento, aí, um perdão dos credores pelo FMI, perdoar as dívidas externas de alguns países. Essa foi uma outra frente também. É interessante falar que essa ajuda da ONU, esses 2 bilhões de dólares, vai para onde? Primeiro, vai para gerar mais testes, já vou falar da importância dos testes, vai para ajudar nos equipamentos hospitalares, vai para ajudar na implantação de melhorias no saneamento básico. Tudo isso a ONU listou, as prioridades e o destino desse dinheiro. Ela trouxe um dado muito alarmante, que eu já comentei, que são 3 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso a pia e a tanques para fazer a sua higiene, lavar as mãos, que é tão essencial agora, né, nessa pandemia. Então, esse dinheiro também vai ser destinado até para isso, gente, até para instalação de pias em países mais vulneráveis. Grandes preocupações de governos, da ONU, de tudo mais, é em relação aos refugiados e aos presídios. Por quê, gente? Os refugiados, eles vivem aglomerados em campos superlotados. Existem campos de refugiados que têm mais de milhões de pessoas e não tem como você impor um isolamento social ali, é praticamente impossível. O mesmo em prisões. Então a preocupação com esse grupo de pessoas também é extremamente grande, preocupação de muitos governos, de muitas instituições. Falando agora aqui da América, né, existe um órgão que se chama OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E a maior preocupação da OEA é em relação ao Brasil, por causa dessas contradições políticas de confinamento ou de afrouxamento do isolamento social. Em segundo lugar, a Nicarágua, que foi o único país que não aderiu ao isolamento. Ela é 100% contra qualquer tipo de quarentena, de isolamento, está aí aumentando os casos absurdamente dia após dia. E também a Venezuela, que passa por já passava por uma grave crise humanitária, inflacionária, pessoas se alimentando do caminhão de lixo, extremamente mercados desabastecidos, né? Uma crise de desabastecimento muito forte e ainda vem com o coronavírus. Então, esses são os casos mais preocupantes da América. Para finalizar, nos Estados Unidos, que é o país que tem o maior número de mortes aí, a gente tem que a maioria dos mortos e os atingidos são negros e hispânicos nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? É a população também mais pobre, mais vulnerável ou com menor acesso ao plano de saúde, não tem tanto acesso a hospitais de qualidade. Então, negros e hispânicos são os mais atingidos, infelizmente, nos Estados Unidos, comprovando o que eu disse, que a população mais pobre, mais vulnerável, infelizmente, são as mais prejudicadas com essa pandemia do coronavírus. Trouxe aqui os últimos números para vocês até o momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Hoje é dia 28 de abril, é o dia que eu tô gravando esse vídeo, provavelmente eu vou colocá-lo no ar amanhã, dia 29 de abril, e os últimos dados que eu coletei foram esses. No mundo, a gente tem 3 milhões de infectados, já tivemos 208 mil mortes, é quase a população aqui da minha cidade inteira, né? Uma população aí que morreu devido ao coronavírus, mas a gente teve aqui uma notícia boa, 879 mil recuperados no mundo todo. E eu trouxe aqui os dados do Brasil. O Brasil já são quase 67 mil infectados, já estamos perto dos 4.600 mortos e 31 mil recuperados. Então, esses são os últimos números do coronavírus no Brasil e também no mundo. Para terminar, vamos terminar então o vídeo com uma notícia boa. Quais países tiveram mais sucesso no combate a esses números? Por que países vizinhos da gente, como Chile, por exemplo, não tiveram
tantos infectados, pouquíssimas mortes? Por que países europeus como a Itália, a Espanha tiveram muitas mortes e outros países como a Nova Zelândia e a Islândia não tiveram quase nada de mortes, poucos infectados? O que eles fizeram? Um dado interessante que eu vi também numa pesquisa, que a maioria dos países que tiveram sucesso no combate ao coronavírus são liderados por mulheres. Olha que curiosidade. A gente sabe que o setor de saúde, 80% de todo o setor de saúde, ele é ocupado por cargos femininos. Outra coisa, esses países que tiveram bom resultado são sim países desenvolvidos e muito equipados. E agora vem a principal causa, os testes. Por que é tão importante testar a população para ver se tem ou não coronavírus? Se a pessoa não tem sintoma, é importante testar também? Também é. Então essa é a parte dos testes que eu guardei agora para o final, porque é uma das partes também muito importantes desse vídeo. As pesquisas já comprovaram, quanto mais testes, menos mortes. E os países que mais testaram e que apresentaram um pequeno número de mortes foram Austrália, Islândia e Chile. Eles são os que lideram o número de testes. Por que isso tudo é importante? Porque assim, gente, quando mais você testa a sua população, mesmo sendo assintomática, mesmo a pessoa tá bem, não tá com febre, não tá espirrando, não tá nada, não tá apresentando sintoma, é importante testar. Por quê? Quando você testa a população e dá positivo o coronavírus, rapidamente toma a medida de contenção, de isolamento dessa pessoa. Aí a pessoa sara e não transmite mais. A gente, como eu já falei, uma pessoa é capaz de infectar mais ou menos 30 pessoas. Então, quanto mais testa, mais vê que pessoas estão contaminadas ou não e já isola e já trata essas pessoas. Os casos mais graves são internados e assim por diante. Então, você tem um controle e a não disseminação. A pessoa se cura, se salva e para de transmitir. O vírus para de circular no país, gente. É uma conta tão lógica, é óbvio. Então, vem aí a importância dos testes. E aí, como uma notícia muito boa para encerrarmos, então, com aquela esperança, né, de tudo isso que eu trouxe para vocês, de todas essas reflexões. Se você já gostou, aproveita, deixe seu like, se fez sentido, se você aprendeu uma coisa nova, compartilha no grupo de família, para a galera sair do senso comum, só de críticas vazias e se embasar realmente em dados, em pesquisas, uma reflexão mais profunda, não é verdade? Compartilha que ajuda bastante o meu canal, que hoje está pertinho de atingir os 2.000 inscritos e eu estou muito feliz com essa marca, né, que estamos prestes a atingir. E você, se você ainda não for inscrito, você pode me ajudar a chegar nessa marca de 2.000 inscritos. É o combustível, a força que me dá para fazer mais pesquisas, trazer esses dados, procurar em sites diferentes, ler e trazer, compilar tudo aqui para vocês com dados reais que pode te ajudar o seu pensamento crítico e reflexivo sobre essa realidade. Vamos fechar o vídeo de hoje com dados muito legais, isso é muito importante. Todo esse movimento de várias empresas, eu vou citar algumas para vocês, que estão aí se mobilizando, fazendo doações de álcool em gel, de máscaras, cestas básicas, muitos importantes empresários fazendo enormes doações, artistas, e a gente nem precisa ir para essa escala empresarial do setor privado tão grande. A gente tem aí na comunidade aqui na minha cidade muitas pessoas, muitas famílias fazendo mutirões, pedindo, jogando no Instagram, no WhatsApp, nos grupos, para as pessoas ir lá doar a cesta básica, doar dinheiro para ajudar as famílias mais carentes, mais necessitadas. Então, esse é um movimento que a gente tem e precisa. Se está sobrando na sua casa, se você pode, se tem condições, doar de alguma forma e ajudar o próximo nesse momento, não é verdade? Então, vou encerrar aqui falando de algumas empresas. Eu encontrei dados como principais bancos, o Banco Santander, o Banco Itaú, Banco Bradesco. Eles doaram quase 5 milhões de
testes. Então eles já encomendaram 5 milhões de testes. Como eu disse, teste ajuda pra gente exterminar aí com essa pandemia. O Telecine liberou canais fechados, como a gente viu. A IP, Boticário, Ambev estão produzindo muitas unidades, milhões de unidades de álcool em gel e distribuindo para unidades de saúde. Só o Boticário doou 2 toneladas de álcool em gel, né? Eu vi aqui também que a Avon e a Natura, nessa linha de cosméticos, elas reorganizaram a produção delas e não estão mais assim dando tanta ênfase em maquiagens assim e focando mais em produtos de higiene, em sabonetes, para ajudar e baratear o preço e também fazer doações de sabonetes, que é tão importante as pessoas lavarem as mãos, se manterem limpos, não é? Eu vi aqui também que a Amazon liberou o download de vários livros gratuitos, a Forbes liberou a leitura da sua revista, Harvard liberou mais de 100 cursos online com certificado Harvard, hein, gente? Olha que legal. A Voigo permitiu que profissionais de saúde podem voar gratuitamente e ela também aumentou a flexibilização na sua política de cancelamentos ou remarcação aí de passagens. A Hering está confeccionando uniformes e máscaras e fazendo essa distribuição em hospitais. O Magazine Luiza doou mais de 10 milhões de reais para o tratamento em hospitais. Envolve aí kits, equipamentos, remédios, respiradores, 10 milhões do Magazine Luiza. Aqui a General Motors, ela fez uma doação de 5.500 cestas básicas. A Nestlé também doou 500 toneladas de alimentos e bebidas, inclusive leite. A Pepsi e a Subway doaram a Pepsi doou 115 mil refeições e a Subway mais de 25 mil lanches, principalmente para os funcionários de saúde, que eles são os verdadeiros heróis, né, gente? Até me emociono aqui. Continuando, pausa um pouco no vídeo. A Volkswagen, então, ela disponibilizou veículos para deslocamento de médicos e enfermeiros. A Vale doou 5 milhões de kits de testes rápidos também. A Cacau Show doou quase 2 milhões de chocolates, 300 mil ovos de Páscoa e muito legal, grandes empresários de São Paulo. São 28 empresas, 132 grandes empresários que juntos doaram 96 milhões de reais para ajudar as populações mais carentes. Então é isso, gente. Esse foi o meu recado. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria trazer aqui todas essas reflexões para vocês. Se ajudou, se você gostou, se fez sentido, compartilhe com aquele seu amigo, compartilha no grupo de família, deixe o seu like, se inscreva no canal, que eu fico muito contente com isso. Estamos juntos nessa, todo mundo em casa, todo mundo se cuidando, usem máscaras, tem cada máscara tão bonitinha aí que dá para fazer em casa, lavem as mãos, se cuidem, gente. Quem tá em casa, respeitem seus familiares, respeitem seus pais. E vamos pensar positivo e sempre acreditar que a gente vai superar mais essa. Obrigada por me assistir até aqui. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.